Maravilhosa. Agora eu tô aqui com uma pessoa muito mais do que querida pra mim. Ela é mais do que uma agente oficial, ela é mais do que uma agente especial. Ela já foi minha mentorada, já foi minha colega de profissão na época da maquiagem, mas ao longo desse período todo ela se tornou uma grande amiga. Eu tô muito feliz de tê-la aqui, de poder acompanhar a jornada de crescimento, evolução da Carol Silva, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, estou muito feliz de ter a senhora aqui. Finalmente, conseguimos marcar o nosso bate-papo. Obrigada por aceitar o convite. Se apresenta para a galera para a gente começar esse bate-papo incrível. É uma honra estar aqui, de verdade, como você já falou, ao longo do tempo, a gente se tornou amigas e para mim isso é muito gratificante de poder fazer parte da sua vida, da sua história e desse projeto lindo que é o FBI. Sou Caroline Silva, tenho 37 anos, trabalho na área da beleza. Não me pergunte se era algo que eu queria, né, ou imaginava estar, mas ao longo do processo, né, o marido deu aquele empurrão. Então são 10 anos que eu tô na área, que eu me encontrei, né, e hoje eu tenho o meu ateliê, né, são 6 anos que eu sou uma empreendedora e tô crescendo, buscando cada vez mais a minha evolução, tanto pessoal quanto profissional. Cá, eu quero começar recapitulando mesmo. Você sabe o quanto eu sou apaixonada por histórias num geral, Sim. mas eu já te falei mais de uma vez o quanto a sua história em especial é uma história que me inspira e que eu admiro, especialmente pelo seu coração e pela sua busca incessante por não apenas ser uma profissional melhor, mas por ser uma pessoa melhor. Hoje eu sei que esse episódio tende a ser uma rasgação de seda maior do que o normal, mas eu quero que você saiba que eu tenho muita alegria realmente de ter você comigo na minha vida, ter se tornado realmente uma grande amiga e ter você ali nos bastidores do FBI, no dia do encontro, realmente me dá aquele pontinho de paz, porque eu sei que você tá sempre ali cuidando, ajudando e tudo mais. Quando eu vejo você falando do FBI para as pessoas, eu falo, caraca, eu tô chegando em um lugar legal, nós estamos chegando em um lugar Com legal, certeza. porque tem gente falando com coração desse projeto que um dia foi só uma ideia na minha cabeça e ver você vestindo essa camisa junto comigo me deixa imensamente feliz. E eu quero que você volte um pouquinho, conte um pouquinho da sua história, de quem é a Carol, de como você começou essa busca por se desenvolver, em que momento especialmente essa chavinha virou do tipo, cara, já tô na profissão, já atuo como maquiadora, já sou depiladora, já faço N coisas, mas eu quero um próximo nível. Como foi essa viradinha de chave pra você? Conta pra gente. Bom, né, a história é longa, mas a gente resume. Sou formada em administração de empresas, mas não é algo que eu sempre gostei, né? Mas eu falo que Deus ali faz as coisas certas, porque foi dentro da faculdade que eu conheci o meu marido. Nós estamos juntos há 13 anos. E ele sempre foi meu maior incentivador, assim, de tudo. É aquela pessoa que fala, não, vai, vai. Por mais que o medo existe, eu falo, não, mas olha a minha idade, não dá pra gente errar. Mas ele sempre foi o meu braço direito. Trabalhei em multinacionais e tudo mais. Mas, de verdade, eu acho que, mesmo já estando na profissão da beleza, eu não me encontrava. Por que eu não me encontrava? Eu não estou aqui para pregar padrão de corpo, longe disso, mas é sobre saúde, é sobre autoestima e amor próprio. Não adianta eu trabalhar com beleza, gravar N stories, falar sobre isso, se verdadeiramente eu não cultivava, no caso, o amor próprio dentro de mim. Minha primeira gestação foi bem complicada, não durante o pré-natal, graças a Deus foi tudo bem, mas o pós foi muito difícil para mim. Foi onde eu tive depressão pós-parto. Realmente eu mergulhei num universo assim que eu achei que o mundo não era para mim. Relacionamento não era para mim, porque eu tive relacionamento abusivo, não só psicológico, mas foi agressivo, foi físico. Então eu de verdade não acreditava que eu nasci para o amor, né? Eu nasci para ter alguém comigo. E, mais uma vez, Deus ele é tão perfeito que hoje eu tenho a minha família, tenho meu relacionamento muito sólido, sou muito grata a Deus por isso, porque eu vivo e sim, eu acredito no amor, ele existe, ele é real. E durante todo esse processo, uma pessoa que aí pesava na casa dos 60 e pouco, 70, durante a gestação, tive filho, pós-parto, cheguei a pesar 105,
Logo, tentei baixar um pouco de peso e brigando comigo mesmo, mas ao mesmo tempo aceitando aquela situação, porque eu acreditava que era normal. Não pelo corpo, mas eu não tinha disposição, eu não tinha vontade de viver de verdade. Eu fazia porque eu tinha que fazer, porque eu tinha um filho que dependia de mim. Vamos pensar assim. E meu marido sempre falava pra mim, você vai emagrecer quando vier o segundo filho. Sua chavinha vai virar. E dito e feito. O Bernardo tem 6 anos. E aí, cheguei a 117. E quando o Bernardo ia fazer 2 anos, eu nunca vou esquecer, o ano de 2019 foi muito marcante na minha vida. Em janeiro, eu estava com os meus meninos brincando, já com todos os problemas de saúde, já estava obesa, pré-diabética, problema no meu ciático. O meu filho mais velho, que hoje agora vai fazer 11 anos, ele chegou pra mim numa brincadeira, vamos mamãe, levanta. E eu, né, com aquela dor, ele voltou pra mim e ele falou assim, mãe, você está uma velha gorda. Para algumas pessoas, isso podia impactar muito negativamente na vida e se afundar ainda mais. Para mim, foi a virada de chave na minha vida. Porque não é sobre o corpo, é sobre saúde. Naquele momento eu entendi que eu não cultivava o amor, eu não cuidava de mim, da saúde, que a nossa vida é o bem mais precioso que Deus nos dá, e eu não ia ter disposição para viver, né? Curtir os meus filhos, eu tenho 2 meninos, então você já imagina, né? É futebol, é corrida, é tudo mais. E eu comecei a ver assim, como se o tempo tivesse esvaindo pelas minhas mãos, eu ia perder o que era mais precioso para mim, que são meus filhos. E dali foi um processo, hoje eu sei a mulher determinada que eu sou muito corajosa, eu sou muito forte, eu me orgulho de olhar a minha trajetória e falar isso, que é uma coisa que eu não falava, eu não olhava para minha história, eu não achava que a minha história tinha uma validação e ela tem um peso incrível, porque de tudo que eu passei é a Carol que está aqui sentada na sua frente hoje. E eu nunca vou esquecer que nessa primeira mentoria eu não sabia falar sobre mim. Eu tinha medo, eu tinha vergonha de quem eu fui ou do que eu vivi. Mas não, tudo é um processo na nossa vida. E para onde a gente chegar, onde a gente está, a gente precisa curtir esse processo. A gente precisa aceitar que tudo existe um tempo determinado para as coisas acontecer. O que a gente não pode é ficar parada, né? Esperando que as coisas caiam no nosso colo. A gente tem que estar em constante movimento e em ação. E isso não tem como. O resultado ele vai vir. No dia, cada um pouquinho, semeando um pouquinho por dia, ele vai vir. Então, 2019 foi a minha virada de chave mesmo. Eu comecei a me cuidar. Foi um ano difícil, porque meu sogro sofreu um AVC. Então, a minha família sofreu aí um momento muito conturbado. Mas, mesmo assim, a gente foi enfrentando. E eu falo que as dificuldades dentro da minha casa não faz a gente se separar. A gente se une numa velocidade que a gente quer o mais rápido passar por aquilo, sabe? Então, o ombro, né? As pessoas do seu lado, quando realmente elas estão ali para agregar, você vai. E aí foi toda essa caminhada. Em 2020, a gente se conectou novamente. A gente fez a nossa primeira mentoria, que eu, como eu falei, não sabia falar sobre mim. Eu achava que todo mundo era o vilão e eu era a pobre da vítima. Não. Quando a gente acha que a gente é vítima, é porque a gente se coloca nesse papel, não são as pessoas que colocam a gente ali. E ali foi um processo de quebrar barreiras mesmo e me autoconhecer. Mexer naquela caixinha, que é aquele famoso porão que a gente fala, que a gente joga, né, e deixa lá. Só que não adianta, gente. Essa sala começa a encher, e uma hora que a porta lá arrebenta e você tem que lidar com aquilo, a gente tem que aprender, dói. Mas depois que você começa a eliminando, sabe, traumas, gatilhos, sabe, assim, coisa do seu passado que te amarra, você vê o quanto você é capaz de voar, né? Então, eu falo que esse ano em si, assim, né, que foi os 6 anos do meu ateliê, foi um ano realmente que eu parei e falei, Senhor, cadê a Carol da gratidão? Cadê a Carol que realmente fecha os olhos e de fato exerce a gratidão? Não só aquela pessoa que fala, porque eu tinha vergonha de onde eu estava. Eu tinha vergonha do meu ateliê ser dentro da minha casa. Eu achava que as clientes não iam me seguir, porque eu trabalhei um tempo num salão de renome na cidade. E quando eu vi que as minhas clientes me seguiam, que elas mesmas me falam, não é o lugar, é você. E não é só o seu trabalho, é a conexão, é aquilo que a gente semeia na vida do outro.
Mas mesmo assim eu brigava comigo mesmo sobre isso, né? E esse ano Deus falou muito grande comigo, assim, muito forte mesmo, quando ele falou: no pouco a gente agradece, porque no muito eu te dou. E eu falei: não. Como que eu quero almejar o muito se no pouco? Gente, o meu pouco que eu falo é sonho de muita gente. Sabe? Sonho de muita gente que eu escuto falar: meu, seu ateliê é lindo. São detalhes que você pensa, tá sempre organizado, sempre cheiroso, sempre limpo. E o melhor, gente, eu não pago aluguel. Eu não tenho custos altos que muita gente está aí passando. Veio a pandemia, a gente sabe como foi difícil. Eu tive colegas de trabalho que precisou encerrar ciclos, entregar lugares. E eu falava: não, mas aqui não tá bom, aqui não tá bom. E as coisas foram acontecendo. Ano passado eu fiz uma reforma, a primeira grande reforma, assim, de verdade. Deu 4 meses, a chuva derrubou meu teto tudo para baixo. E ali eu lembrei que não posso reclamar. A gente tem que estar sempre agradecendo, né? A gratidão, ela é um cultivo na nossa vida. E eu fiz um post exatamente sobre isso, né? Sobre o que a gente transborda na vida do outro. Então, quando a gente faz com amor, sabe? Sem esperar nada em troca, vai retornar para você no momento certo, né? Se a gente faz esperando, você vai ficar esperando, sabe? Mas quando você faz com amor, realmente, você quer transbordar na vida de alguém, você quer atingir a vida do outro, ser bênção na vida do outro, quando você menos espera, as bênçãos voltam para você. Tudo tem um momento certo. Então, hoje eu vivo isso, né? Graças a todo esse processo de estar em ambientes com pessoas que agregam, porque ambiente, quando não é legal, é o famoso laranja podre. Ela contamina. Então, busquei ambiente, busquei estar com pessoas, busquei crescer, evoluir. E você é a grande virada também de chave nessa mentalidade, profissionalmente falando, né? Sobre o quanto você me apoiou, o quanto você disse: não vai parar de jeito nenhum, você é uma profissional do caramba, não vou deixar. E você é uma das pessoas que pegou na minha mão e caminhou comigo. Então, se hoje eu estou aqui, de frente para você, conversando com você, você pode ter certeza que uma boa parcela de tudo isso você faz parte. Tô sem palavras. E eu podia ficar te ouvindo até amanhã, assim, de verdade, porque eu já falei isso pra você mais de uma vez, né? E eu vou reforçar. Você é incrível no que você faz. Sua maquiagem é belíssima, seu trabalho é belíssimo. Agora, produtos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, produtos incríveis. Mas, assim como o meu trabalho é um meio para pessoas boas chegarem até mim, e o seu trabalho, ele é um meio para as pessoas chegarem até você, para elas terem acesso a essa Carol que você se tornou e você se torna todos os dias. Eu sei como é seu atendimento, eu sei o quanto você ouve, o quanto você escuta, o quanto você fala, o quanto Deus mesmo, ele opera através da sua boca. Independente da crença de qualquer um. Quando eu falo Deus aqui, eu falo bondade, eu falo coração, amor ao próximo, sabe? Eu vejo fatalmente que o seu trabalho, ele é um meio para ajudar as pessoas das mais diversas formas, assim. Hoje, quando eu vejo você fazendo isso, eu vejo as pessoas se inspirando em você, querendo te ouvir, querendo te procurar, e você buscando cada dia mais tornar uma pessoa melhor para dar conta disso, tipo, para ser digna de continuar esse movimento. Eu acho essa coisa mais linda do mundo, assim. E antes da gente falar da Carol profissional, eu quero relembrar um episódio específico, que foi o seu primeiro FBI em novembro versus o FBI de janeiro depois. Quero que você conte essa trajetória toda. Como que você foi parar no FBI? O que rolou? Não, pior que você estava falando, eu estava exatamente pensando sobre esse ponto. Nessa cena. Exatamente. Eu nunca vou esquecer o dia que você falou sobre esse plano, esse sonho, né, do FBI, de reunir mulheres empreendedoras. E naquele momento eu falava: não é pra mim, porque vai ter, assim, mulheres incríveis, de alto nível. E quem sou eu no meio dessa monte de mulherada fantástica? E eu lembro que eu falei pra você: não vou. Aí você falou: por causa do valor? Eu falei: não é por causa do valor, mas assim, eu não me via nesse meio. E eu nunca vou esquecer que o primeiro FBI, eu cheguei pra não ser vista, né? Eu fui, mas assim, não me achem, né? Eu quero ser aquele pontinho bem escondidinho ali. E realmente foi com esse pensamento que eu fui.
em novembro. Por incrível que pareça, estava revendo os stories hoje. E ali aconteceram muitas coisas ali, porque eu percebi que todos nós éramos incríveis e as minhas dores, que eu achava que eu não deveria estar ali, porque não era para mim, porque eu me sentia muito pequena, eu encontrei mulheres com os mesmos sentimentos, as mesmas dores latentes no empreender, né? Porque o empreender, ele é solitário quando a gente começa sozinho, porque a gente tem que fazer de tudo, né? Desde a faxina do nosso espaço até o atendimento de excelência e as partes burocráticas que a gente tem. E ali eu comecei a me conectar com as mulheres e eu comecei a ver que, tipo, não tô sozinha. E é o FBI. O FBI, você nunca estará sozinho ali dentro. Sempre terá alguém ali. É uma rede de apoio perfeita. E aí, passamos ali novembro, veio dezembro. E em janeiro, quando a gente retornou, eu falei, não, eu quero crescer, eu vou evoluir e vou aprender com mulheres que às vezes estão alguns passos à minha frente. Qual era o meu pensamento? A partir do momento que eu começo a me encher, é igual o copo, vai chegar uma hora que ele vai ficar na boca. E quanto mais eu buscar conhecimento, evolução pessoal, profissional, e eu for me enchendo, vai chegar uma hora que eu vou passar a transbordar. Então, as pessoas que já transbordavam um pouquinho me atingiu. Então, meu pensamento era, a partir do momento que vai passando os encontros, vai chegar a minha hora de transbordar. E a hora que eu transbordar, eu vou atingir novas mulheres que estarão chegando. Então, foi o meu pensamento, porque eu sou uma pessoa que eu não me limito, assim, sabe? Eu sonho muito grande. Mas, às vezes, sim, medo e insegurança, como qualquer pessoa tem, faz a gente dar uma freada. Mas eu falei, não, ali dentro é uma grande oportunidade. Porque além da troca que a gente tem, os conteúdos que você traz é riquíssimos. E eu falo para todo mundo, não paga o valor que a gente paga de FBI para estar lá em 6 meses. Então, é o que eu falo, é absorver o conteúdo e colocar em prática. E eu nunca vou esquecer que eu saí do evento de janeiro e, por incrível que pareça, ali eu fui quebrando medos, traumas, né? Falar em microfone, como estou aqui agora. E eu lembro que na roda que eu tava, foi unânime a votação para eu falar, porque a gente não gosta de realmente falar vai você e a pessoa não se sente confortável, porque eu acho que cada um tem o seu processo ali de cura e tudo mais. Aí o pessoal olhou, vai você. E eu lembro que eu sou o tipo de pessoa que tá falando e tá imaginando o que eu vou vir depois. E eu falei, não, tá, eu vou falar isso, aquilo, outro. E eu falo que no momento que eu levantei e peguei no microfone, tudo que eu tinha pensado em falar, Deus mudou tudo. Ali eu falei exatamente o que o meu coração tava gritando de tudo que eu tava vivendo ali. E ali foi, assim, uma porta que se abriu para mim num universo e o quanto isso externou. Porque falar do FBI, para mim, a gente vai chegar nessa parte, é algo, assim, natural. Natural, assim, como eu falei para você, começou o projeto, hoje eu faço parte, mas eu me sinto parte desde o primeiro momento que eu estive lá dentro. Eu lembro da Carol chegando em novembro com vestidinho preto, um tênis preto, tava até a postura ainda. tava para baixo, o ombrinho assim, não me veja. Ela deu um presente para ser sorteado, na hora que a pessoa ganhou o presente dela, eu falei, vem aqui tirar foto. Ela, sério? Não! E foi. Aí, em dezembro, a gente teve um outro encontro, que foi um encontro não oficial. A gente fez um happy hour, você lembra? Ai, foi. Pra foi quem dia 14, se não me engano, 14, 15 de dezembro, pra quem era oficial na época. E naquele dia você já era outra pessoa, assim, porque a gente tava bem num ambiente menor, trocando ideia sobre a vida, não era nada de negócio. Sim. A gente falou sobre maternidade, sobre casamento, sobre tudo. Ali você já era outra pessoa com outro brilho, brincando e tudo mais. Mas em janeiro, quando você chegou, eu lembro, minha memória é ruinzinha pra umas coisas, mas o que é marcante me pega. Você tava com, acho que uma pantalona azul, uma blusinha branca, você tava brilhando, assim. Você já chegou. As pessoas que te viram em novembro, dezembro, depois de janeiro, elas falaram: meu Deus, quem é essa Carol? O que aconteceu? E a sua fala no microfone, naquele momento, ele só arrematou tudo, porque você pôde dar o significado para aquilo que você tinha passado. E dali em diante, realmente, uma Carol aflorou, né? Exatamente. Uma nova Carol aflorou também. Foi exatamente isso. Eu acho que
o me conhecer, né? Quanto mais a gente se conhece, melhor é, né? Não é um processo tão flores, mas é necessário, porque você se conhece, você já sabe qual é o seu propósito, aonde você quer estar, qual é o seu objetivo, qual é o caminho que você quer percorrer. Você tem clareza naquilo, né? Naquele trajeto que você quer. Então, a Carol de novembro não sabia. Mesmo vindo pós-mentoria, você lembra como eu era travada, né? Os stories, você falava, vamos, solta o story, não sei o quê. E aquilo não ia. E hoje, assim, não tenho problema nenhum. Eu tava, assim, um pouco nervosa para estar aqui, porque realmente é algo, né? Muito surreal para mim. Nunca imaginei estar sentada neste lugar, assim. Mas hoje eu escuto. Às vezes tem amigos em casa, eu pego o celular e vou gravar o stories. Um amigo meu falou para mim, como que você grava assim de primeira e já posta? Eu falei, porque eu já tenho o que eu tenho para falar e o mais importante, sempre sendo eu. Eu não sou um tipo de pessoa que vai vir com um enredo muito formalizado, umas palavras muito complexas, porque eu não sou assim. Então, a partir do momento que eu entendi que eu não tinha que mudar quem eu sou para atingir as pessoas, porque por até um certo momento eu imagino que a gente até meio que sustenta, né, esse personagem. Mas ao longo do tempo ele vai desmoronar, isso é fato. E eu lembro que eu falei pra você assim, na nossa mentoria, eu vou ter que usar blazer o tempo todo pra mostrar pras pessoas que eu tenho credibilidade, né, naquilo que eu faço. Hoje eu estou de blazer, mas é porque é uma peça que eu gosto de usar completamente fora desse padrão, assim. E as clientes, né, que estão comigo há muitos anos, elas olham para mim e ela fala, nossa, Carol, é uma mudança, assim. Para mim isso é muito gratificante, porque a partir do momento que eu realmente olhei para mim, né, não era mais sobre o outro, era sobre mim. E quando a gente se coloca em primeiro plano, Gabi, as pessoas às vezes acham que a gente está sendo egoísta, olhando para o nosso próprio umbigo. Mas eu percebi que quando eu cuido de mim primeiro, eu tenho muito mais para dar aos outros. Muito mais. Mas eu falo isso começando dentro da minha casa. Eu me tornei uma mãe melhor, eu me tornei uma esposa melhor. Tô sempre aprendendo, não sou perfeita, longe disso. Mas é porque eu passei a cuidar de mim primeiro. Então, eu comecei a regar dentro de mim, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito de atitude, assim. Não adianta falarem muito, mas a atitude não conduzir aquilo que a pessoa fala. Então, dentro de casa, eu sou assim com os meus filhos. Não adianta eu falar muito com eles se eles olharem para mim, que eu sou referência, né? Tanto eu quanto meu marido, referência dentro do meu lar, e a gente não tem a postura daquilo que a gente fala. Criança é muito visual, né? Então eu trouxe isso para minha vida, né? De me cultivar, de me regar, e eu emano muito mais. E é nítido que naquele evento de janeiro eu estava transmitindo luz, porque era algo que estava vindo de dentro para fora. Eu ia falar exatamente isso. Sobre isso, não Você é tem a prova como. viva de que o processo precisa ser de dentro para fora. Uhum. E tudo aquilo que você está dentro reflete no externo. E quando a gente fala, comecei a me regar, me cultivar, me cuidar e tudo mais, o externo, a aparência, o visual, ele é só um reflexo. Quando você fala isso, para mim é claro que você está falando das suas emoções, da visão que você tinha sobre você, dos sentimentos que você tinha sobre você, dos seus medos, das suas angústias, o quanto isso te paralisava e te definia. Uhum. E o quanto, como você começou a olhar quem de fato era a Carol, como é a sua história, onde doeu, onde não doeu, o que você aprendeu, quando você começou a olhar para isso e cultivar aquelas versões de você, aqueles pedacinhos de você que você queria realmente, isso floresceu. E o externo foi só o florescer de um processo que já tinha começado muito antes, né? É bem exatamente isso, porque é uma coisa que... É um ditado que eu acredito muito, que os olhos é a janela da alma. Então, a pessoa ela pode estar na melhor roupa, na melhor maquiagem, mas você consegue perceber se de fato tudo aquilo faz sentido. Tem conexão com o eu dela interior. Então, é uma coisa que eu, por mais que eu me arrumasse, eu trabalho com maquiagem, eu vendo isso... Mas eu muitas das vezes me olhava e eu falava, mas nem maquiada, gente. Era a casca, né? Exatamente, porque é igual quando você pega uma fruta, ela é maravilhosa, é quando você corta, tá igual isopor, tá seca. Então, é uma coisa que eu sempre trouxe pra mim. E todo esse processo, né? Então, hoje,
eu tava normal, mulher, né? A gente é cíclica, então, né? Os hormônios, a gente vai. Mas esses dias eu tava meio, não meio bad, assim, olhava e falava, nossa, né? Mas normal, né? Mulher. Mas depois eu falei, não. É uma coisa que eu sempre faço, esses tipos de enquete na minha rede social, para eu entender as mulheres, principalmente, como elas lidam com essas situações, né? Quando chega aí um dia bad, ou durante o dia acontece alguma coisa, se elas são rápidas em sair dessa situação, ou se elas permitem ficar. A Carol de antes permitia ficar muito tempo na bad. A Carol de hoje, não. Eu me sacudo, me bato, mas eu não fico, eu não saio. E aí, o dia que eu olho assim, eu falo, ai meu Deus, não, peraí. Vou lá no ateliê, aquela mixinha rápida, coloco pra jogo. Uma coisa que eu gosto, eu ponho música, começo a me movimentar e ver. E aí eu deixo que as coisas que não estavam legais irem pra lá. E eu deixo que as coisas boas começam a vir para realmente florescer e sair de dentro para fora, né? Você é uma pessoa que realmente vive o que fala, porque eu acompanho o bastidor, né? E eu vejo que todas as vezes que você fala que você tá mal e tal, e eu acompanhei de antes, né? Eu sei quanto tempo esses processos duravam antes. E hoje, quando a gente conversa, você fala, ai, fiquei mal, mas eu fui lá no meu ateliê, ou li alguma coisa, ou peguei os stories do passado para ver, ou você usa alguma das ferramentas que você aprendeu para te voltar para um estado que você sabe que hoje é natural, que é esse estado de gratidão, de bem-estar e tudo mais. Que, diferentemente antes, você só procurava mais argumentos para validar aquele estado não tão bom. Exatamente. E eu dei esse exemplo seu, mas porque essa é a realidade de muitas pessoas, talvez não contínua, mas em vários momentos, né? Então, eu vejo que realmente você conseguiu passar por esse processo e tirar ferramentas para se autorregular todas as vezes que isso estiver ruim. Quando você falou das pesquisas, né, para saber se elas demoram, se elas, enfim, como elas lidam com esse período todo, é muito interessante, porque o autoconhecimento é isso. O autoconhecimento e o autodesenvolvimento não quer dizer que a gente nunca mais vai sentir, mas quer dizer que a gente volta mais rápido. Exatamente. A gente sente, pega lá o que precisava, mas a gente acaba voltando mais rápido. Isso é muito incrível. Não, são as nossas experiências, né? Eu hoje não me permito ficar muito tempo na bad, assim, não gosto, porque até mesmo que eu falo muito, né? Eu sou desse tipo de pessoa, eu sou tato, então é natural, por mais que eu não divida esses momentos com as pessoas, é aquilo que você falou. Eu não preciso falar externa só quando eu chego, porque eu sou assim, né? Onde eu chego, eu sou meio explosivona, assim. Então, as pessoas que me conhecem não precisam falar. Tem pessoas que até mesmo quando vê que, assim, eu fiz stories, elas vão, tá tudo bem? Tá tudo bem, amiga, que hoje tá corrido, eu não consegui gravar muito, mas por quê? Elas me conhecem, elas sabem essa pessoa que eu sou hoje, né? Então, assim, e é uma forma também dessas pessoas que se permitem, às vezes, ficar um pouco mais tempo na bad, ela entender que eu quero ser uma rede de apoio. Eu não preciso saber daquilo que você tá passando, eu não preciso que você me conte, mas às vezes, não sei, eu falo que é uma coisa que acontece muito, às vezes eu posto ali uma frase minha mesmo, que veio na minha cabeça, escrevi, ou às vezes o meu devocional, ou às vezes um versículo bíblico que me marcou muito, e sempre tem alguém que precisa ver. De um certo ponto, às vezes eu tinha medo de colocar algumas coisas em relação a isso, né, sobre os meus valores, mas eu entendo que do outro lado, se uma pessoa precisou e isso ajudou, eu fiz. Já contribuí, eu já semeei algo positivo na vida de alguém. Então, assim, as mulheres em si, eu falo, não saber do seu problema, não preciso saber. Só quero que você saiba que as mulheres precisam se unir, a gente precisa, sabe, se ajudar. Sozinho, a gente pode até chegar, mas vai demorar muito. E o processo, acho que vai ser mais até doloroso, sabe? Mas quando a gente tem rede de apoio, tem pessoas que têm aí o mesmo pensamentos, né? Que você, fica mais fácil, né? Porque a gente tem uma troca. Isso é importante, né? A troca. Às vezes você já passou por algo que eu tô passando e você fala, olha, aconteceu isso comigo e eu fiz dessa forma, não sei se vai te ajudar, mas você pode tentar. Às vezes não dá certo, mas você me deu um norte para eu pensar em alguma outra coisa que possa me ajudar naquele momento, naquela situação que eu estou vivendo, né? Por isso que eu falei para você, o meu contrato com o FBI é vitalício. Com certeza, pode ter mais do que certeza nisso, e a minha alegria com isso é, assim, imensa.
Maravilhosa. Vamos falar de business? Porque, na Yes. verdade, essa parte da Carol que foi apresentada ali, pra mim, é o que mais exala de você hoje. Como eu falei, o seu trabalho, ele é só... Acho que uma desculpa para as pessoas estarem mais perto de você hoje. Eu tenho essa percepção, sabe? Fala de quem é a Carol profissional, o que você faz hoje, qual que é a sua assinatura de trabalho. Eu tenho uma visão muito nítida hoje de qual a sua assinatura de trabalho. Eu passo e indico com o maior prazer minhas clientes antigas que ainda me procuram hoje para você, e fiz isso desde o começo com tranquilidade, porque eu sei a profissional que você é, além da pessoa, super caprichosa. Mas quero que você fale dos seus serviços. Bom, como estou na área da beleza, eu comecei no design de sobrancelhas, que foi aonde o meu marido me colocou ali, porque meu filho tinha 6 meses na época e eu queria trabalhar, eu sou desse movimento. E ele falou, não, você tem que fazer alguma coisa. E as pessoas falavam que me viam trabalhando com isso, né? Que eu já tive oportunidades de ajudar e de fazer em outras pessoas, mas nunca imaginei que isso se tornaria a minha profissão, né? Ali eu faria porque eu gostava. Nesse universo, eu entrei no design de sobrancelha. Logo mergulhei na micro, mas hoje não faz mais parte da minha vida. Foi um ciclo que eu encerrei e hoje sou muito grata por esse ciclo, mas realmente não cabe mais dentro da Carol hoje. E depois disso eu fui para maquiagem. E ali foi aonde o meu coração ele realmente gritou sobre embelezar, né? Só que a Carol de antes, ela tinha um pensamento muito de transformar, né? Eu vou transformar, né? Eu vou pegar a minha cliente ali e fazer uma transformação, porque era o que era muito vendido há anos atrás. E hoje eu modifiquei totalmente a minha visão de trabalho, né? Porque isso mudou dentro de mim. Não é sobre transformar, é sobre realçar, é sobre, de fato, tudo que eu vou fazer em mim, nunca deixe de ter a minha identidade, nunca perca a essência de quem eu sou. Então, isso eu passo para as minhas clientes, passo para as minhas alunas. E aí eu fui entrando nesse universo. Trabalhei 3 anos e meio em um salão. E dentro de um salão, você sabe já, né? Conviveu. É uma concorrência que existe, mas graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom com todas as pessoas que eu trabalhei. Mas você tinha que se destacar em alguma coisa. E foi aonde que eu mergulhei realmente no profundo na maquiagem. Fui atrás de profissionais ali de nomes. Amo o curso, então eu só fazia curso VIP porque eu queria atenção para mim o tempo todo. E ali eu cresci e dentro da maquiagem foi quando meu nome ele deu um boom, né? Que as pessoas passaram a me conhecer. E dentro disso, foi onde eu cresci bastante, aí tive a oportunidade de ter a experiência de atender uma noiva, que era uma cliente minha, e ela queria fazer comigo, então imagina o medo, vou fazer uma noiva, mas não por isso eu atendi, e logo depois fui fazer as minhas especializações em noivas, né, então eu atendo noivas, e automaticamente foi vindo serviços, né, que eu falo que os meus serviços é um casa no outro, eu não tenho serviço aleatório. Tirando a depilação, porque a depilação é algo que eu não divulgo, porque de fato é um nicho muito fechado para mim. São clientes que estão comigo há muito tempo, às vezes são clientes que veio de outros lugares com traumas, ou elas me indicam amigos, pessoas que realmente estão passando assim e não conseguem encontrar. Então não é um nicho que eu divulgo, porque eu atendo aquele nicho fechado, né, que eu já tenho, mas os outros meus serviços, eles se casam. Hoje todos os meus serviços são para realçar a beleza natural da mulher. Então, design de sobrancelha, o lash lift, né, que é a curvatura do nosso cílio natural, o brow lamination, que está super em alta, que é aquela sobrancelha mais estilizada, trabalho com o dermaplaning, que é um peeling bem leve, suave, mas que ajuda muito já na pele. Pra quem maqueia é sensacional, né? Porque fica uma tela lisinha, mas ela devolve o viço, a luminosidade da pele. Então, assim, e não é agressivo, né? Não tem o processo da descamação, porque tem gente que não gosta, né, daquele processo, porque trabalha e fica soltando, fica perguntando, o que você fez que tá soltando pele? O Hidragloss, né, que foi através dele que eu desenvolvi um produto, né, que é um tratamento, né, um microagulhamento de hidratação profunda nos nossos lábios. Então, dentro desse, um encaixa no outro. A gente está cuidando de vários pontos ali, no meu caso, mais facial, porque é onde eu gosto mais, né? Então, todos eles, a gente tem esse cuidado. Então, através de todo esse cuidado, eu fui desenvolvendo outras coisas, como o meu curso de automaquiagem, que a gente tirou do papel na nossa mentoria, que era algo que eu queria fazer junto com a micro, mas não estava batendo mais, e eu tive que escolher o encerramento de um ciclo.
E a partir do momento eu falo, quando a gente tem uma decisão, a gente se posiciona, é impossível a gente não colher frutos disso. Então, quando eu encerrei o ciclo da micro, meu coração virou assim, porque o curso de automake não profissional. Não é porque eu tenho medo de ensinar profissionais, porque eu sei do meu trabalho, mas é porque o meu coração grita no ajudar, assim, na dor latente dessas mulheres. Na sexta, eu ministrei um curso e a pessoa falou, base nunca mais na minha vida, não dá certo com base. Eu falei, não, eu vou te ensinar, você vai aprender, você vai sentir a sua pele, vai conhecer a sua textura. Então, eu tenho muito amor quando eu ensino, porque, de fato, eu ensino aquilo que realmente é importante, para aquilo que aquela pessoa saiba que a maquiagem ela não tem que ser uma obrigação na vida de ninguém. Se eu quisesse vir aqui hoje, gravar de cara lavada, eu poderia vir. O importante é eu estar me sentindo bem. E é sempre sobre isso. Então, assim, eu sempre falo para elas, ela é sua aliada. Eu tenho, assim, vários relatos de alunas que querem aprender porque elas querem sentir um pouco mais de confiança, né? Trabalha, tem reunião. E é natural. A nossa imagem diz muito quem nós somos. Então, se você chega relaxado, não adianta. O nosso cérebro leva aí 3 segundos para captar a primeira informação que você passou. Sabe o famoso julgar o livro pela capa? Isso existe, isso é real. Não estou dizendo que você tem que andar nos panos finos todos os dias, mas não adianta. Como que você quer ser vista? E isso não está só no seu posicionamento, na sua fala, na sua comunicação. Está no seu visual também. Então, eu já vi muitas mulheres que estão crescendo, estão sendo vistas, porque ao se maquiar, ao se conhecer e saber os pontos que mais elas querem valorizar de forma natural, elas se sentem mais confiantes e elas vão ganhando destaque dentro da onde elas estão, porque elas têm a maquiagem como aliada. E não obrigação. Nada que a obrigação é bom. Já fala, a palavra obrigação já é um fardo, já é um peso. Então, quando eu comecei a ver que, para mim, fazia sentido isso, eu externei isso através do meu curso de automaquiagem. E quando ele saiu do papel, ele saiu assim, redondo. Não deixei para sair, depois eu melhoro. Não. Ele saiu redondo. Então, as minhas alunas recebem uma sacola de mimo, como eu aprendi lá na mentoria, a importância de a gente trabalhar os cinco sentidos, porque a gente é lembrado. Então, assim, é um cheiro, que é da minha sala, é algo que eu coloco comestível, que elas vão em algum lugar, remete sabor, o visual, porque hoje eu tenho uma identidade, né, uma marca visual que eu amo e eu me identifico, então, no meu ateliê tá na minha parede, tá nas minhas coisas, então, assim, tudo que eu posso fazer com o meu logo, tudo tem. Então, assim, é a minha identidade e eu passo isso e foi crescendo. E dentro de tudo isso, eu fui virando o coração para trabalhar algo que elas pudessem não só viver ali naquele momento e pudessem levar para casa e continuar a se cuidando, que foi quando eu lancei os meus 2 produtos. Lógico que tem mais pela frente, mas comecei com esses 2 porque, de fato, é algo que ele realmente deixa a mulher ali, sabe? Que ela se olha e fala, nossa... Eu tô usando todos os dias, bonita. Eu quero que você mostre aí. Eu tô com um gloss por cima de um batom. É um gloss mega confortável. E minha sobrancelha também tá penteadinha pra cima. Depois do Brow Lamination que você fez, eu mantenho com uma pastinha. Fala sobre os produtos. Exatamente. Que são incríveis. Eu vou começar por esse, que ele é o queridinho, né? Ele é o xodó. Minha embalagem é inspiração Dior, né? Porque, gente, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que se espelhar no que é melhor mesmo. E Dior é marca de luxo e muitas pessoas não têm um acesso ou preferem segurar. Mas, assim, é tudo um conjunto, né? E eu falo, quando a gente compra algo, principalmente eu não olho só o produto, eu olho a embalagem, eu gosto dessa experiência de quando chega, quando eu vou abrir, sabe? Eu gosto de sentir. Eu tinha, um tempo atrás, um gloss, mas a finalidade dele era mais para fazer a finalização do Hydra-Gloss, né? Como é um procedimento para hidratar os lábios, então eu criei um só para dar a minha finalização ali para a cliente poder ir embora. Conforme foi passando o tempo, o que acontece? Eu tenho um filho que tem um lábio muito ressecado. E eu comecei a olhar, eu falei, não, tenho que pensar em alguma coisa, né? Dentro daquilo que eu faço, que eu acredito, eu preciso pensar. Foi quando eu reformulei essa fórmula.
né? Então, esse gloss aqui, ele tem blends de vitaminas, ácido hialurônico, tem um componente maravilhoso que ele aumenta a vascularização sanguínea nessa região, então o lábio passa a ficar mais rosadinho, inclusive o seu está bem vermelhinho. E você mesmo, você tava sem batom eu antes, passei agora. Você passou, ele tá rosadinho até agora. Eu não agora. sou uma pessoa adepta a batom, é muito raro quando eu passo. E aí foi a questão de pensar num gloss que realmente pudesse fazer efeito, ser um tratamento, sabe? Cuidar dos seus lábios. O ácido hialurônico, como ele é um preenchedor, ele vai ajudando a melhorar as linhas finas, né, que nós temos. E normalmente a gente não cuida dos lábios. É muito difícil. A gente faz o skincare do rosto todo, mas os lábios a gente deixa pra lá. A gente pode passar ali um hidratante labial que a gente compra lá na farmácia, que ajuda. Mas eu queria algo que de fato tivesse uma potência para hidratar e deixar o aspecto, até mesmo para quem vai colocar o batom, né? Deixar bem assim lisinho, principalmente o batom mate. Mas ao mesmo tempo que, como ele era um gloss, eu sei que gloss tem gente que ama e tem o ranço, né? Porque fica com aspecto de boca de frango assado, gruda, é pegajoso. Então, foi todo esse trabalho que a gente teve para desenvolver. E assim, modesta parte, os feedbacks Ficou dele perfeito. É incrível. E você consegue fazer acabamentos diferentes, né? Eu vou Total. dar esse exemplo porque Sim. você tá com uma quantidadezinha menor, tem um vício no seu lábio, ele tá hidratado e tá com a corzinha lá da vascularização. Sim. Eu tava com batom por baixo, mas eu queria esse efeito mais vinílico. Então, eu passei ele mais preenchido. Então, ele dá esse efeito diferente. Então, você consegue diferentes acabamentos. E ele tem algo assim que eu falo, até gravo. Ele pode ser usado ainda, entrar na sua linha de home care noturno. Você pode fazer todo o seu skincare e passar ele antes de dormir. Eu garanto que você vai acordar com o lábio macio. Eu uso o meu. O meu tá... Eu trouxe o meu, ele tá no fio. Meus filhos usam, Meus filhos usam. Até lembro que ele falou, mãe, mas assim, é de menina. Eu falei, filho, ele foi desenvolvido, sim. Mas assim, o importante é o que tem dentro. Ele é um fator altíssimo. Então, assim, ele pega lá à noite, ele passa, ele vai dormir. E aí eu falo, que nem eu tenho uma cliente que ela não gosta de gloss durante o dia. Ela gosta da boca totalmente bem sequinha. Ela fala, Carol... do lado da minha cabeceira. Vou dormir, eu passo ele. Acorda com a boca diferente. Acorda, exatamente. E o da sobrancelha, E esse daqui é o nosso Soap Brown. O que acontece? Como eu cheguei nele, né? Toda vez que eu finalizava a minha sobrancelha, eu sentia a necessidade, de fato, de dar uma finalização bonita para ela, né? E as pessoas sempre falavam, minha sobrancelha fica bagunçada, eu não consigo deixar ela no lugar. Só que, ao mesmo tempo, eu tô usando sabonete de glicerina, gente, resseca os pelinhos, né, e tudo mais. E ali eu usava um outro, mas eu falei, não, eu quero algo assim, que ele fica sequinho, não fica aquele aspecto molhado também, que também não fica legal, né? E aí a gente desenvolveu, ele é 100% natural, ele é vegano, então é óleo de rícino, é óleo de coco, melaleuca, então assim... Cheirinho dele é maravilhoso, aloe vera. Então, além dele nutrir os fios, né, e deixar no lugar, hidratar, ele ainda ajuda a fortalecer, por conta do óleo de rícino. Você já ouviu muitas pessoas que passa óleo para ajudar no fortalecimento e crescimento. Então, assim... Essa quantidade dura horrores, né? Eu uso, né? E eu fiz um teste. Eu fiquei 2 meses, né? Eu recebi, tirei o rótulo, para ninguém saber o que era, e fiquei usando nas minhas clientes. Eu não consigo fazer um design de sobrancelha e não entregar uma finalização. Minha cliente sai pronta. E a finalização que eu falo não é preencher a sobrancelha, não. Só o fato de você pentear ela já fica extremamente alinhada, fica linda. E aí elas começaram a perguntar, o que você passa na minha sobrancelha? O que você passa? E aí a deixa veio para eu acreditar realmente que esse produto estava no caminho certo. Aí foi quando eu falei, eu vou começar a contar. Contava para uma, para outra. Para você ter ideia, eu vendi ela antes do lançamento. Antes de eu lançar, no 30 de junho, que foi o meu coquetel de 6 anos, eu já tinha vendido uma série de unidades dela. Porque elas perguntavam, elas queriam, e eu falei, não, eu vou lançar. E o quanto a confiança faz diferença nesse processo, muito. Né? Eu vejo você falando e tal e coisa, eu falo, gente, é sobre isso. Inclusive, eu quero fazer um paralelo aqui, para você que tá aí do outro lado, a gente que tá assistindo esse vídeo.
ainda não agendou sua gravação da entrevista e vai agendar, assista às entrevistas que estão aqui, mas se espelhe especialmente nessas pessoas que já passaram por um processo, já têm essa confiança. Eu fiz questão de começar com essas agentes que estão, muitas vezes já renovaram uma vez com a gente, já estão há mais tempo, ou meninas que foram as minhas mentoradas, porque eu sei que elas vão inspirar vocês, que muitas vezes têm vergonha de se expor e tudo mais, não só com a história delas, mas com esse grau de confiança que elas transmitem hoje. Mas por quê? Porque elas viveram o processo. Olhem como essas meninas fazem. Olhem a confiança. Eu aposto e ganho que vocês ficaram com vontade de experimentar o gloss, a sobrancelha, ou fazer parte do serviço, ou conversar com ela nesse momento, pela confiança com a qual ela fala. Então, se inspire também. Eu vivo falando sobre a gente não apenas admirar as pessoas, mas passar a modelar elas. Então, aqui a gente tem um canal maravilhoso para que a gente possa modelar as pessoas cada vez mais. Com certeza. Amiga, eu tô amando o nosso bate-papo. Pra gente ir caminhando pro fim, eu quero que você aconselhe essas mulheres. Pode ser com base no seu próprio caminho, com base em algo que tá tocando no seu coração nesse momento, pensando que a mulherada aqui é empreendedora e que tem aquelas mesmas dores que você vinha sentindo lá no começo do ano. Vai parecer muito clichê o que eu vou falar, mas é o que eu carrego até hoje, de verdade. Que, inclusive, na minha apostila do meu curso, eu deixo para as minhas alunas, para elas sempre lerem. Porque o fracasso, ele não existe. Aí você fala assim, lógico que existe. Então, se você fracassou, é porque você desistiu. Durante o processo, a gente vai cair N vezes. Não tem como eu mensurar se meu processo eu caí 10 ou se eu caí 1000, mas eu caí N vezes. O que fez a Carol estar aqui hoje, sentada na tua frente, com essa confiança, que eu agradeço, você acabou de falar, é porque eu não me permiti desistir. Então, além de todo o ambiente, vão existir pessoas que vão tentar te colocar para baixo, que às vezes não é nem intencional, às vezes vão falar porque são pessoas tão próximas que não querem te ver sofrer. Porque, assim, quando a gente tá nesse processo, é muito natural vir a tristeza, a insegurança, o medo, e a gente se fecha, e as pessoas próximas, a gente acaba abrindo um pouco sobre isso, e quem ama a gente não quer ver a gente assim. Só que o cair é necessário, porque ali a gente pega a força pro próximo. Então, obstáculos, eles vão vir. Até um tempo eu fiquei estagnada, e ali eu senti o sabor, em algum momento, de um fracasso possível. Mas foi aí que eu falei, ambiente, pessoas, estejam com pessoas que te alavancam. Gente, olha, é muito clichê o que a gente fala, porque eu sei que outras meninas irão vir aqui e vão falar a mesma coisa, mas por quê? Porque é uma realidade. E é isso que a gente precisa entender, que não são padrões, são realidades. Não adianta, é igual a gente pegar uma fruteira, deixar um monte de fruta maravilhosa e colocar uma podre. Não adianta, isso vai contaminar. Então, assim, é muito importante a gente blindar os nossos pensamentos, blindar o que a gente escuta, sabe? Blindar os lugares aonde a gente vai. Eu tenho o hábito de sempre eu faço isso. Eu vou em algum lugar e eu falo, Senhor, é planta dos meus pés, aonde eu chego eu quero ser bênção. Eu vou atender... Gente, eu sou muito conectada com Deus, isso é uma coisa que eu briguei há muito tempo, você sabe disso. E só que 2 anos pra cá é muito latente, porque tudo que eu vivo na minha vida é Ele que fez. Ai, mas tá, Ele fez, você ficou esperando. Não, esse que é o problema. Se você sentar e ficar esperando o que Ele faça, Ele vai fazer a parte dele, mas e a sua parte? Você tem que fazer. Não adianta, por isso que quando a gente tá em movimento, a gente tá buscando, Ele tá orando e fala assim, olha, minha filha tá ali, ó. Ela tá buscando, ela tá perseverando. E você continua, e você continua. Não tem como Ele não te abençoar, é impossível. Então, toda vez que eu faço as coisas, eu peço para que Deus unja as minhas mãos, quando eu toco em alguém, porque eu tenho os meus problemas. Você acha que eu nunca cheguei para atender com o coração despedaçado? Mas eu chego na porta do meu ateliê e eu falo, aqui é meu lugar de trabalho e aqui eu escolho ser canal de bênção, canal de prosperidade na vida de alguém. Incrível. Então, eu deixo para fora, trabalho e muitas das vezes vão acreditar. A cliente vem sempre com uma palavra
que vem assim, ó, certeiro naquilo que a gente precisa. Por isso que hoje as pessoas falam sobre o ganhar dinheiro, o tempo é dinheiro, o tempo é dinheiro. Tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida, é qualidade de vida. Hoje, eu sou uma pessoa que eu aproveito muito o meu momento com a minha cliente. Às vezes, Gabi, eu faço uma sobrancelha 1h30 e você fala, nossa, mas você leva 1h30? Não, eu não levo 1h30, mas a minha cliente precisou 1h30. E toda vez que eu faço isso, aí você fala assim, nossa, mas você perdeu aí mais 1 hora, vamos supor que a gente faça de meia em meia hora. Mas você pode ter certeza que a partir do momento que você quer ser canal de bênçãos na vida de alguém, você quer semear coisa boa, vai voltar. O ganho Aí, vem. lá na frente, vem uma cliente que faz mais serviços, que compensava os horários que você perdeu. Então, assim, é movimento, é troca, isso vai, isso vem. Então, quando eu me posicionei que eu quero ser esse tipo de pessoa, né? Não quero ser erva daninha, não quero matar quem está florescendo, mas eu quero poder ajudá-la a florescer mais e me florescer cada vez mais, acontece esse tipo de coisas. Incrível. E eu falo, não desista, treine a sua mente até ela entender que você só fracassa se você desistir. É treino, é treino, é treino, 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 treino. Então, se hoje eu tô aqui, é porque eu treinei tudo, não só os meus procedimentos de atendimento, mas eu treinei a minha vida. Eu treinei a minha mente, eu treinei os meus ouvidos, e eu treinei com as pessoas que eu quero estar, que eu quero crescer. Então, o meu conselho para vocês. Amei, amiga, amei. Amiga, finaliza só falando o seu Instagram para pedir pra mulherada te seguir, porque é necessário. Eu vou dar meu conselho final também. Eu falei que eu não queria chorar, né? É forte. Falar da nossa história de tudo é muito forte, né? Mas Obrigada. Eu que te agradeço. De verdade, porque naquele momento que a gente se conectou, você sabe o fundo do poço que eu tava. E aquele ano, realmente, eu tinha colocado pra mim que o que eu fazia não era pra mim. E estar aqui hoje falando de mim, daquilo que eu faço. Deus sabe como meu coração tá. E eu sou muito grata pela tua vida. Sou muito grata porque você inspira muitas mulheres. Eu sei que às vezes as pessoas veem a gente na rede social e imaginam, né, a fortaleza que nós somos e não fazem ideia que muitas das vezes a gente tá igual a gelatina. A gente tá sobrevivendo para não derreter. E ter alguém assim, que na época tinha acabado de sair do mesmo ramo que eu e pegou na minha mão, assim, sem olhar se eu era concorrente ou se eu podia vir atrapalhar o seu crescimento. Você disse, não, eu vou caminhar, eu vou crescer e eu quero que você venha comigo. Então, se eu tô aqui hoje é exatamente por isso. Porque você acreditou em mim muito mais das vezes que eu um dia poderia pensar em acreditar. Hoje, sim. Eu olho, eu falo, eu acredito em mim. Mas lá atrás, Gabi, de verdade, amiga, não seria possível eu sentar na tua frente e falar o que eu conversei com você aqui hoje. É muito surreal o que eu tô vivendo. Muito surreal. E hoje, realmente, o meu coração, ele é muito grato. Ele é muito grato, e Deus sabe. Muito grato por tudo que eu vivo. Dentro do FBI, principalmente, o quanto eu cresci lá dentro, o quanto esse ambiente me fez enxergar, assim, o quanto mais longe eu posso ir. E hoje fazer parte dos bastidores é uma coisa que eu nunca pensei em estar atrás de um evento tão maravilhoso e poder contribuir de alguma forma, seja numa ideia, seja num abraço, seja num apertar de mão ou de uma troca, simplesmente de vamos tomar um café na vida daquelas mulheres, para mim, é impactante, assim. Hoje, eu te falei numa segunda-feira sobre consciência, né? E hoje, sim, eu deito e eu sou muito tranquila, porque a minha consciência é o meu medidor ali do caminho onde eu tô, e hoje eu sei do caminho onde eu tô e onde eu quero chegar.
Daí me emocionei. Gente, eu só quero encerrar essa entrevista o quanto antes, poder dar um abraço na Carol, porque ela sabe, quem me conhece mais de perto, das agentes, das minhas amigas que estão aqui, das pessoas que vão acabar se aproximando um pouco mais, sabem o quanto tudo isso que você acabou de falar é o que faz exatamente tudo valer a pena pra mim. E especialmente nesse momento que você, mais do que muitas pessoas, no dia de hoje que a gente tá gravando, sabe dos bastidores de um mês e pouco atrás. Sim. Como você falou, a gente se mantendo como gelatinas. Firme e forte como gelatinas. Mas tudo isso que você tá me falando é o que faz eu olhar pra trás e saber que cada choro, cada lágrima, cada tombo, cada movimento de força que eu tive, cada ideia que eu coloquei em prática, cada estender de mão, valeu e vale a pena. Quando eu falo isso, não é mentira. Ver o seu sucesso é o meu sucesso. Ver a sua alegria é a minha alegria. Ver o seu coração completo deixa o meu cada vez mais completo. Então, obrigada pela confiança em mim, de verdade. Sigamos juntas e vamos juntas até depois do fim, você sabe disso. Vitalício. Vitalício, contrato vitalício. Mulherada, o @ da Carol vai estar aqui embaixo. Sigam, não deixem de aproveitar. Se vocês estão aqui perto, não deixem de consumir os produtos e os serviços da Carol para poder viver essa experiência que eu tenho certeza que vocês vão amar. Aula de automaquiagem. Se você ainda não sabe se maquiar direito, se ainda tá nessa crença limitante de que maquiagem é demais, é pesada, não sei o que, sério, se der a oportunidade de fazer aula com ela, que ela vai ressignificar esse universo da maquiagem para você, eu tenho certeza. Eu assino embaixo todo o trabalho dela, porque realmente é muito incrível, muito cuidadoso e você vai se encantar. Não deixe de chamá-la também para um café, porque meia horinha com ela vai poder te reenergizar muito mais do que o que você imagina, tá bom? Um beijo, a gente se vê na próxima entrevista com a nossa próxima agente especial, amiga. Um beijo, muito, muito obrigada. Um beijo, que agradeço.